A Champions League é o torneio mais cobiçado da história do futebol, mas ela nasceu de uma ideia que ninguém dava a mínima, e hoje é onde os capítulos lendários da história são escritos. Hoje nós vamos ver a história da Champions League do primeiro formato até o atual em 5 minutos. Bom, e a história desse torneio começa em 1955. Tinha um cara, um jornalista que era francês, o nome dele era Gabriel Hanot, acho que a pronúncia tá certa, e ele sugeriu um torneio entre os melhores clubes da Europa. E na época, muita gente, muito dirigente importante, achou que isso era uma completa loucura, mas a UEFA, que tinha acabado de surgir, adotou o projeto e assim nasceu então a Copa dos Campeões da Europa, que futuramente viria a ser a nossa querida Champions League. E o primeiro jogo, o jogo de estreia, foi um empate de muitos gols entre o Sporting e o Partizan. Ficou 3-3 esse jogo. E o primeiro campeão, adivinha? Ninguém menos, ninguém mais que o Real Madrid. E depois desse título, o Real Madrid iniciou uma hegemonia absurda com 5 títulos seguidos. E muita gente questiona, por sinal. E depois que passou essa época da origem, a gente vem com a era dos pioneiros. E aqui a gente tem várias figuras e vários times lendários que a gente pode destacar. Os mais antigos, por exemplo, vão lembrar dos anos 60 e do Benfica. Na verdade, o Benfica de Eusébio, né? Português Eusébio. Nos anos 70, a gente tinha o lendário Johan Cruyff, aquele Ajax que tinha um domínio tático impressionante. Ou você pode também lembrar do Bayern de Munique, do Franz Beckenbauer, lendário zagueiro. E é claro que eu não ia deixar de fora o Milan nos anos 80, que revolucionou o futebol com aquela pressão lá em cima, sufocando os adversários. A Copa dos Campeões era um torneio eliminatório sem grupos. Parecia até uma Copa do Mundo, se a gente for parar pra pensar, tirando a parte dos grupos. Porque cada erro ali podia ser fatal, assim como na Copa do Mundo ou qualquer um torneio de mata-mata que é só um jogo. De fato, era um campeonato de tirar o fôlego. E depois dessa época acontece a grande transformação. Então a Copa dos Campeões da Europa passa a ser conhecida como a nossa famosa Champions League. Isso foi em 1992, onde mudou tudo. O nome virou Champions League, adicionaram-se as fases de grupos, mais clubes, mais jogos, mais emoção e principalmente o que virou a chave. O campeonato era televisionado, começou a entrar dinheiro, as estrelas globais estavam em ascensão, a competição deixava de ser somente uma competição europeia e virava um produto mundial. Todo mundo começou a ver a Champions League justamente por causa da transmissão e do investimento. E, meu amigo, quando chega a Champions League, a gente precisa falar dos gigantes dessa era moderna então, que não era mais Liga dos Campeões da Europa e sim Champions League. O primeiro clube que eu vou citar aqui, basicamente em ordem cronológica, é o Manchester United de 1999, que basicamente era conhecido pelas suas viradas impossíveis, ou pela virada impossível. O Manchester United foi aquele mesmo Manchester United que jogou contra o Palmeiras em 99, que acabou tirando o título mundial do Verdão. Provavelmente, se eu falo Champions League, você deve lembrar do Barcelona de Guardiola, que encantou o mundo com tic-tac. Aqui eu não preciso nem falar. Esse Barcelona foi basicamente responsável por transformar o Guardiola no melhor ou no maior treinador do mundo. E aí, a gente também pode falar sobre o Liverpool de 2005 e de novo em 2019. Quem não lembra do Liverpool de 2019, campeão da Champions League, campeão do Mundial, sinceramente um time incrível. O Chelsea, que foi campeão pela primeira vez em 2012, ninguém botava tanta fé no Chelsea, mas o Chelsea foi campeão em 2012 e perdeu pro Corinthians no final do Mundial de Clubes. E depois disso, o resto é história, você sabe. O Real Madrid começou a dominar, como nos primórdios, lá no começo, aquela era incrível do Cristiano Ronaldo. A gente teve 4 títulos em 5 anos. Sem dúvidas, é uma loucura. E, por falar nele, não tem como falar do senhor Champions League, o maior artilheiro da história da Champions League. Se você fala Champions League, não tem como você não falar de Cristiano Ronaldo. Champions League é um torneio extremamente conhecido por todo mundo, mas eu duvido que você sabia que a música da Champions League tem uma versão em 3 idiomas diferentes. E que alguns clubes, como por exemplo o Nottingham Forest ou até mesmo o Estrela Vermelha, já foram campeões e hoje nem assustam mais, que é o caso do Ajax, que tá passando um sufoco danado nessa Champions League dessa temporada. Por mais que a Champions League seja uma competição onde a gente só vê os gigantes das gigantes ligas, existem times de países pequenininhos que já chegaram bem longe, inclusive já foram até campeão. O Clube Brugge, por exemplo, da Bélgica, que tá sempre aí disputando, já foi vice-campeão, perdendo a final pro Liverpool. Outro time que a gente pode destacar também é o Celtic, da Escócia, que foi o primeiro time britânico a ser campeão, vencendo a Copa dos Campeões, que era a antiga Champions League, em 1967, e depois chegou à final novamente em 1970. Outro time que a gente pode falar também de uma liga pequena é o Malmo. O Malmo atingiu a final em 1979. A Champions League foi um campeonato que nasceu desacreditado, mas hoje é simplesmente o maior palco do futebol que continua escrevendo histórias que ninguém consegue prever. Isso mostra que mesmo que os seus sonhos ou seus projetos nasçam desacreditados ou parecem que não tem futuro, ainda assim vale a pena acreditar, insistir, porque eles podem acabar revolucionando o mundo. Então, se tem uma coisa que a gente aprende com a Champions League é que vale a pena insistir nos nossos projetos,
nos nossos sonhos. E por falar em coisas pequenas que se tornam grandes, no próximo vídeo aqui do canal a gente vai falar sobre esses times pequenos que já foram campeões da Champions League e hoje ninguém sabe, não assusta mais ninguém.